Boa noite. Aqui estamos nós, entrando mais uma vez no nosso programa Mulheres Virtuosas Oficial, na página, e estamos muito alegres. O horário está um pouco avançado, mas temos certeza que teremos um tempo muito proveitoso na presença de Deus. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos assistem, e que o Espírito de Deus nos conduza. Eu vou fazer uma leitura em Provérbios 31, e nós vamos então apresentar a live sobre maturidade feminina, e é a maturidade cristã também envolvendo esse assunto tão importante para nós mulheres e para toda a sociedade. Então, em Provérbios 31, que é um capítulo bastante conhecido, eu vou logo no louvor da mulher virtuosa, vou ler alguns versículos. Então, eu vou começar pelo 10, Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. Eu vou para o 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. E o 30. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Uma boa noite, nós teremos então a live da maturidade, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai de amor, muito obrigada, porque estamos todos aqui ouvindo a Tua palavra, refletindo sobre a Tua palavra, para que nossas ações sejam cheias da Tua presença em toda a sociedade, começando em nossas casas, para a honra e glória do nome de Jesus. Dirige, Senhor, acalma os nossos corações, acalma nossa mente, Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Eu vou apresentar a pessoa que vai nos conduzir hoje a explanar o assunto, e o seu nome é a doutora Elizabeth, psicóloga clínica. Elizabeth, por gentileza, se apresente melhor. Boa noite. A gente tem alguns minutos, tá, Elizabeth, para fazer isso, e nós entramos logo no nosso assunto, por gentileza. Ok, sim. Vou falar rapidamente um pouco sobre mim, para que todas tenham uma noção de quem eu sou, né? Eu sou psicóloga clínica, Elizabeth Cristina Bento da Silva. Estou concluindo a especialização dentro da abordagem que eu trabalho, que é a cognitivo-comportamental, e essa abordagem trabalha com a maneira como a pessoa pensa e interpreta as situações e suas vivências. A interpretação é feita pela razão. Então, e muitas vezes esses pensamentos, essa interpretação, ela não é tão correta, vamos dizer assim, né? A gente a gente que eu falo que é nós seres humanos, né? Não é só quem está do outro lado da mesa, né? Só o paciente ou o cliente. Nós também, eu também, a gente interpreta de uma maneira um pouco errada às vezes, e aí com isso tem um comportamento que a gente chama de disfuncional, que não é tão saudável assim. Enfim, essa é a maneira que eu trabalho, né, a abordagem que a gente usa, e agradeço desde já a Roseli e toda a equipe aí que está nos bastidores pelo convite, né, e a oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês, né, desse momento. Agradeço também a Deus, porque
sabemos que Ele está controlando e conduzindo tudo em nossa vida, né? Podemos já abordar o assunto? Você quer falar mais alguma Podemos coisa, Roseli? entrar neste assunto. Eu acabei não me apresentando, eu sou a Roseli e faço parte do Ministério Mulheres Virtuosas Oficial e estou aqui então representando a indicação da irmã Valéria Lima, que é a nossa líder, e é um momento de muita alegria, sem dúvida. Eu gostaria que todas as participantes, todas as pessoas participantes enviassem suas dúvidas, mensagens para a página, dado um pouco do avançar do horário, para nós aproveitarmos melhor o assunto. E à medida que as dúvidas apareçam, a gente pede para que sejam direcionadas para a página. Por gentileza, Ok. Elizabeth. Só aproveitando o gancho sobre essas mensagens e dúvidas e tal, dentro do possível e considerando até o tempo, né, eu vou responder. O que eu não consegui responder aqui no ao vivo, eu vou responder no momento posterior, tá? Mas vocês não ficarão sem resposta. Enfim, o tema maturidade envolve vários aspectos. Como a gente pode se ver ou pode considerar que uma pessoa é ou não é madura, ou está madura ou não está madura? Se a gente buscar o conceito, né, a essência, o significado da palavra madura, a gente entende que é aquela condição, aquele momento que você está pronto para, você já tem uma experiência suficiente para poder discernir, escolher, avaliar, tomar decisões seguras sobre determinado assunto, ou aspecto, ou momento na sua vida. Algumas pessoas, vão dizer assim, amadurecem mais cedo, outras um pouco mais tarde, não tem uma data, um prazo exato para que isso aconteça. E a maturidade vem com a experiência, com a vivência, com o dinamismo da vida. Então, por isso que cada um tem o seu tempo. Dentro desse aspecto de maturidade, vamos olhar um pouco para a mulher e os diversos papéis que ela desenvolve ou desempenha durante o decorrer da sua vida. A mulher, num momento passado, bem lá atrás, vamos dizer assim, ela tinha alguns papéis específicos e que era difícil mudar isso daí. Mulher era filha, ela se casa, ela se torna esposa, depois ela se torna mãe. No papel de mãe e esposa, ela é cuidadora do lar, ela é a que administra toda a dinâmica da casa, ela tem um viés cuidador no sentido de costurar, de cozinhar, de limpar, de proporcionar o conforto e a harmonia até do lar, né? E com o passar do tempo, entrou ela foi agregando compromissos, responsabilidades, e que isso também ajudou na sua maturidade, mas que acabou, assim, ampliando essa gama de atividades da mulher. Ela passou a trabalhar fora, ela passou a administrar outras áreas que antes ela não tinha tanta responsabilidade, tanto compromisso. Trazendo para os dias de hoje, a gente vê a mulher com todos esses papéis de antes, mais os atuais, certo? Hoje, ela, além do que ela fazia antes, ela trabalha fora, ela tem, em algumas situações, em alguns contextos, ela é a provedora do lar. Às vezes existe a ausência da figura masculina, então ela tem que ser aquela que vai conduzir a coisa de uma maneira totalmente, né, dominante, vamos dizer assim, e ela não é dependente, né? Ela é independente e ela tem que prover. Muitas vezes ela é cuidadora dos filhos, dos dois extremos, vamos dizer assim, né? Dos pequenos e dos grandes. Hoje é comum a gente encontrar famílias com um idoso, né? Morando ali próximo ou junto até, e tendo a necessidade de ser cuidado. Então, é mais um papel que se agrega à mulher, né? A família como um todo, mas a mulher tem uma habilidade, uma agilidade maior até para conduzir
né, toda essa dinâmica. Então, a gente vê que, com o passar do tempo, essa carga de responsabilidade em relação à mulher foi aumentando. E, com isso, ela foi amadurecendo, algumas antes, algumas mais tarde, mas em dado momento elas, né, se veem com uma responsabilidade maior. Aliás, eu até lanço essa pergunta. Você já se percebeu? Como você se percebe hoje nesse aspecto do amadurecimento? Você consegue identificar algum momento que você olhou para si e falou assim, puxa, se fosse tantos anos atrás, X anos atrás, eu não teria essa atitude que eu tenho hoje. Como você se vê nesse aspecto? Eu vou lançar umas perguntas assim, a Roseli também fique à vontade para me interromper, tá? E aí a gente vai fazendo uma coisa mais dinâmica e eu gostaria que vocês Perfeito, participassem também, tá? A Roseli está perfeito. monitorando aí as mensagens que chegam, né? Sim, Então, fica à vontade para me interromper no momento que precisar, certo? Nesse todo que a mulher está envolvida hoje, existe alguma coisa, o que vocês acham? Se existe alguma coisa que é ruim, que não é tão saudável assim? Eu sei que vocês não estão aí para dar o feedback, né, nesse momento assim tão rápido, mas tudo que não é equilibrado não é saudável. O excesso ele traz consequências que não são tão agradáveis. Se você se doa muito, se dedica muito, não tem tempo para si, você só é uma preocupação que a gente tem que considerar que é importante, sim, né, você se doar ao outro, mas esse cuidado consigo também é importante, porque você tem que estar bem, tem que estar saudável para conseguir cuidar do outro. Então, às vezes, esse extremo, esse excesso de papéis, de responsabilidade, de atividades, pode te prejudicar, pode prejudicar a mulher no contexto que ela está, na vida profissional, na vida familiar, dentro da relação familiar com os vizinhos, até dentro da igreja. Às vezes acaba assumindo vários compromissos, várias responsabilidades, e já está com uma carga grande, pesada, e assume mais um pouco. Por quê? Pela dificuldade, talvez, de dizer não. A dificuldade em ser assertiva, né? E entender que ela tem um limite. As mulheres têm, as mulheres e os homens também, mas essa dificuldade acaba sobrecarregando. Então, nesse aspecto, esse excesso acaba sendo prejudicial, perfeito. certo? Certíssimo. Eu tenho aqui alguns comentários bastante Sim. pertinentes, Beth. Tem um comentário aqui que é da Vanessa Lima, falando que a dor e o sofrimento são estufas que amadurecem demais. Então, comparando a mulher a um alimento, a algo que precise ali de maturar, de Uhum. ter lá a ação do tempo, a lapidação do tempo. Será que somos realmente lapidadas como joias? Ou envelhecemos para quê? Para ficar com aspecto ruim, um aspecto de que não tem mais serventia? Ou é o contrário? Seria a maturidade uma lapidação? Não para que a gente seja útil. Não, não é para ser útil. É para estar presente nos momentos da sociedade. A mulher tem essa vocação para cuidar, para promover, para facilitar. A mulher é facilitadora, ela transforma o ambiente, ela transforma o pouco fica bonito na mão de uma mulher. Imagine Uhum. quando uma mulher é estimulada, até mesmo pelo fato de servir. A mulher, ela tende a ser mais generosa, até mesmo porque é a sua vocação, ela amamenta, ela é formada para isso, para gerar, ela sabe disso.
desde muito pequenininha, ela sabe, é instintivo. Então, ela tende a doar mais, a ser mais generosa. E como a mulher é capaz, como ela é habilidosa para transformar situações. Então, uma Sim, mulher, como aqui a Alessandra colocou, eu que quer amadurecer espiritualmente. Acho que todas nós queremos, né? Maturidade espiritual realmente é algo, realmente é o sopro de vida da mulher. A sim. mulher Aham. que tem um relacionamento com Deus, realmente é o sopro de vida, é esse relacionamento. E aí essa mulher ela é incrível, empoderada. Sim, e é o que vai sustentá-la, né? Mantendo todo esse vigor, essa disposição, para que ela continue desempenhando esse papel que é tão importante, certo? Perfeito, perfeito. Eu vi um comentário aqui da Val falando que muitas vezes você falou sobre isso, a mulher faz o papel duplo, né? Faz o papel de Sim. provedora do lar e colocando aqui que ela faz papel não só de provedora em termos econômicos, de recursos econômicos, de trabalhar fora, trazer o pão para casa, mas também Uhum. a criação, o cuidado das pessoas que moram perto, para acalmar as pessoas, para criar uma criança, para elevar uma criança, para que se torne um adulto mais estável, com mais harmonia. Então, realmente, o papel da mulher, a maturidade da Sim. mulher é algo assim precioso. Sim, aham, exatamente. E a gente desenvolve isso com a bagagem de experiência que a gente adquire no decorrer da nossa vida e o que o contexto proporciona, ou com outro olhar, o que Deus nos permite viver, o que Ele coloca na nossa rotina, na nossa vida, que faz com que a gente amadureça. O meu olhar também é para no sentido dessa, que eu estava só retomando que a gente estava falando, desse excesso, dessa bagagem pesada que a gente tem, traz consequências, né? Que eu falei que o que não é ruim, o que é ruim nesse todo, né? Quando você vai para um excesso, você ultrapassa o seu limite, né? E essas consequências, desgaste físico, desgaste emocional. Então, muitas vezes você tenta desempenhar o seu papel, mas não consegue por conta desse desgaste, que acaba não te permitindo fazer bem feito, né? E principalmente nas coisas de Deus que a gente tenta colocar como prioridade, eu falo que tenta porque às vezes a gente tenta abraçar o mundo e não consegue, né? Verdade. Então, o ideal seria que realmente fosse prioridade, a gente tivesse condições, tanto físicas como mentais, né, psicológicas, para atender essa demanda, que é para cumprir ou para corresponder ou para ser aquilo que ele deseja que a gente seja, né? Amém. Então, Com certeza. uma estratégia, vamos dizer assim, que a gente desenvolve e graças a Deus a gente tem isso, a gente como ser humano, né? Porque eu acredito que Deus criou isso na gente também por conta desse todo que ele sabia. Falou, não, essas mulheres vão querer abraçar o mundo e fazer tudo, né, de uma vez só e não vão dar conta. Então vamos desenvolver nos seres humanos a resiliência. Resiliência é a capacidade que a gente tem de ir para um extremo e conseguir voltar ao ponto inicial. Ou seja, é um desgaste grande que a gente sofre, mas quando a gente se percebe, a gente consegue voltar atrás até o ponto de equilíbrio e consegue reverter esse quadro, não sofrendo o dano que o excesso acaba causando. Não sei se eu fiz entender, se conseguiu compreender, Você Denise? me fez pensar que nós. É como se a mulher tivesse a capacidade de recomeçar, e recomeçar, e recomeçar, muitas vezes. E realmente não tem muito a ver com quantos anos ela tenha, muitas vezes Uhum, é uma menina ainda, uma jovem, ou a mulher mais madura, e muitas vezes ela recomeça com sinais como
um corte de cabelo, começa a fazer exercícios físicos, e de repente você tem alguém assim, renascida realmente das cinzas, né? Puxa, não sabia que você ia Sim, ter tanta, onde estava toda esta força que você sim, apresenta agora? Você parecia tão frágil. É isso? Tem a ver com a sim. resiliência que você está Sim, as dizendo? pessoas acabam desenvolvendo estratégias de reverter isso daí. E não vou nem, assim, dizer que seja uma fuga, mas é uma estratégia realmente de conseguir um alívio e recuperar as forças, tá? Ter até você até falou, né, de cortar um cabelo, de fazer uma academia, né, fazer uma atividade física e tal. Você, melhor do que eu, sabe os benefícios que isso traz, né? Então, você realmente tem essa renovação da sua capacidade de discernimento, de raciocínio, e a capacidade de perceber o quanto é importante você dar um passo atrás, né? E ver essa situação que você está vivendo, o quanto ela está difícil, e achar um meio, uma estratégia de se estabilizar, para que você consiga dar continuidade ao que você começou, né? Essa é que é a Perfeito, sacada, entendeu? perfeito. E Pode continuar, pode comentar, que eu só para não perder eu estou minha aqui linha. pensando no que conversamos sobre Uhum, qual que é o tempo em que a mulher se percebe madura? Quando acontece isso? Quando é que a mulher se percebe madura? A ciência, a técnica diz algo que com tantos anos a mulher será madura. Então, uma criança pode ser madura, o adolescente é a idade mais adequada para dizer que vai se tornar maduro. Como que é? Há um tempo para isso? Há um relógio da vida que diz esse uhum. tempo? Como que é? Dentro do contexto de cada fase da vida, sim, a criança pode ser madura dentro do contexto que ela está vivendo infantil, né, do mundo dela, vamos dizer. É lógico que ela não vai saber tomar decisões, nem um adolescente, decisões difíceis ou mais técnicas, ou que exijam mais um caráter abstrato ou de argumentação e de análise, porque ela não está preparada intelectualmente para isso. Então, dentro do contexto de cada um, tem as suas fases de amadurecimento, sim. Sim. Eu não sei te falar, sinceramente, quando que o indivíduo vai estar completo nesse aspecto de estar maduro. Bom, agora não precisa amadurecer mais, porque ele já sabe tudo, ele já sabe lidar com todas as situações. Eu acredito que não, porque a gente não consegue abordar todos os aspectos humanos que são apresentados a nós, ou que se forem apresentados, né, a gente tem uma resposta certa, assertiva, sem risco de estar errando, tá? Porque uma Sim, pessoa madura traz uma bagagem de experiências que para poder lidar com determinadas situações, mas nem todo mundo lidou com todas as situações possíveis no mundo, certo? com Então, certeza. se você olhar por esse aspecto, sempre vai ter algo mais a se aprender e Sim, amadurecer, a se desenvolver em determinada área, sim. Eu sei certo? que muitas vezes nós vemos algumas marcas, a mulher introduzida em alguns contextos sociais pela idade. Espera-se algo da mulher com relação à sua idade. Então, uma menina com Uhum, 12 anos, as pessoas já esperam alguma coisa dessa menina, uma resposta uhum, dessa menina com 12 anos. Uma menina com 15 anos, que tem aí a festa da debutante para quem pode, para quem não pode fazer uma festa para a sociedade, de qualquer forma, o marco, a importância fez 15 anos, sim, independentemente de ser conhecida por mais pessoas, ela fez uhum. 15 anos, que coisa linda, que idade maravilhosa. A mulher com 20 anos, que, olha, já não é mais uma adolescente. A mulher com 30 anos, tem até poemas, né?
falando da mulher que tem 30 anos, e como que ela Uhum. está, espera-se que seja uma mulher madura, e a mulher com uns Uhum. 40 anos, né? Mais Aí tem madura uns ainda. 50 anos. O que, que se espera? Que essa mulher com 50 anos vá devolver para a sociedade, vai ensinar, ela vai preparar. Agora ela que prepara. Então, acho que a mulher tem até muito mais do que o homem, uns estágios, né? Então, Sim. 12 Uhum. anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Acho que. E daí vai, hein? Sim, e você vê assim, você colocou bem, porque o quanto a sociedade espera que ela esteja pronta para, né, para aquela faixa etária, apresente tal comportamento, ou tal reação, ou tal dinâmica de vida e tudo mais. Nem sempre ela está pronta. Ela não tem Sim, essa obrigatoriedade por conta até do que eu falei, né, dessa dinâmica da vida, o que tá. foi proporcionado a ela para que ela se estruturasse e soubesse ou saiba manejar situações nesse momento, né, dessa faixa etária. Então, se espera, realmente a sociedade cobra e muitas vezes o que acontece? A pessoa, a mulher, reage de uma maneira muito tensa, porque ela se sente cobrada por isso, né? Não, eu preciso corresponder, mas não estou pronta. Então, ela acaba sofrendo um dano até por isso. Envolve estresse, Sim, desgaste sim, emocional, tal, pela própria sim. cobrança dela em relação a si mesma, né? E Aham, sim, essa questão da maturidade, da resiliência, isso vai se desenvolvendo ao longo da vida dela. Então, é importante certo. ela ter essa visão, essa percepção de si, para que ela não se cobre e tenha uma avaliação real de que, nesse momento, eu estou bem, estou atendendo às necessidades do meu contexto e eu não preciso Sim, corresponder, eu não tenho essa obrigação de corresponder ao que a sociedade espera, certo? certo. Então, é uma maneira até dela Ok, administrar Beth. melhor. Perfeito. E diga, a gente pode pensar que há vários aspectos da maturidade. Tem a maturidade física, maturidade emocional, né? Social também, né? De se perder aquela certa timidez e falar o que pensa, aquela mulher que fala, agora eu falo o que eu penso, né? Uhum. E então, como é isso? Como que a mulher é, tecnicamente, como que a mulher é quando ela muda o corpo, que é a maturidade, então, física, ela deixa de Uhum. ter aquele aspecto, né, que não sabe direito ainda, você olha, não tem características, né, tão Sim. marcantes, Aham. e depois aí, essa mulher que está pronta para o casamento, para hoje em dia, né, a expectativa do casamento é outra, a mulher que decide, Sim. né, muito mais Uhum. do que a imposição da família, da sociedade, ela que decide. E então, como que a gente considera a maturidade, os graus de maturidade, objetivamente? O que a gente diz? Então, a menina, a gente já sabe que ela teve maturidade física quando ela já tem as características de uma mulher adulta. Você olha a menina e diz, olha, ela se transformou, né? Tem um rosto diferente, cabelo diferente, as características típicas, né? Da mulher e, Uhum. né, os sinais da mulher, né? E Sim. como então que é o grau de maturidade emocional, por Emocional. exemplo, que está tomando decisões, ela já consegue decidir por si, coincide com os 18 anos, como é que é essa maturidade? Então, você está realmente falando da questão biológica, né? Isso fica Tá, muito evidente, porque com o passar do tempo, você vê fisicamente essa mudança no corpo, né? Então, fica muito claro e perceptível que o quanto, em que fase ela está, né? Que o que ela está vivendo. Agora, a questão da maturidade emocional realmente vai ser pelo comportamento dela
frente às situações que ela está vivendo, a necessidade de tomar decisões, a maneira como ela faz isso e as escolhas que ela faz, tá? Tem aí o viés, o peso de orientação parental, né? Os pais têm um peso muito grande aí, né? Nos princípios que são ensinados, na base, né? Na estrutura familiar que é passada para essa moça e tal, para essa menina, e que isso vai ser a base para ela se estruturar e poder tomar boas decisões. Então, mas e quem não tem, quem, né, não tem meios, né, de ter, né, essa estrutura, né, veio de um outro contexto. Possivelmente esse outro contexto proporcionou outros meios dela conseguir amadurecer. Quer dizer, em dado momento, a pessoa vai estar madura. Talvez não tanto quanto outras, e talvez não, assim, como a gente retomando só a questão da sociedade, o quanto se espera, né? Quanto a sociedade olha e fala, não, ela está pronta para determinada coisa. Às vezes não está, Perfeito. mas depende muito do contexto da onde ela veio, né? Da origem dela, princípios e da base que ela tem. Sim. Tá? Eu tenho aqui uma pergunta. Perfeito, Sim. Elizabeth. Eu tenho aqui uma pergunta da nossa líder, então, da Mulheres Virtuosas Oficial, né? E a pessoa que se julga madura, mas as reações são imaturas. Isso aí me lembra muito a questão do caráter. A maturidade, pelo que eu entendo, nem sempre indica que a pessoa vai fazer a coisa boa para todos. E talvez a maturidade seja, eu decido fazer e eu assumo o que eu fiz. Talvez tenha essa conotação, porque de repente a gente fala maturidade como uma característica que é uma qualidade, de acertar tudo. A pessoa madura é uma pessoa que acerta tudo, ela faz tudo direito. E muitas vezes a maturidade, ela é o poder de decisão e decidir que o que é ela, como você está dizendo, o conceito que ela tem da vida, que pode não ser o conceito que a maior parte das pessoas assume como o correto. Até mesmo a mulher cristã, ela pressupõe que ela vá ouvir a Deus, buscar a presença de Deus, decidir baseado na obediência a Deus, até se negando dos seus próprios conceitos e dando lugar para que o reino de Deus se instale através das atitudes dela. Eu acho que a mulher cristã, muitas vezes, a gente espera isso dela, o reino se instale, né? Mas a mulher madura de uma forma geral, se ela não busca a orientação de Deus, ela pode tomar a decisão que ela desejar, independentemente de ser até mesmo a lei, até cumprir a lei, né? A lei do país. Exato. Tudo vai depender do referencial e da escolha dela. Né? Ela é capaz de pensar e escolher que decisão ela quer tomar. Então, com base nisso, ela pode seguir por um caminho esperado ou por outro. Agora, nem sempre toda mulher que tem uma boa base, uma boa estrutura familiar, que tem um convívio, um compromisso com Deus, com a igreja e tudo mais, vai tomar atitudes corretas, fazer a escolha certa, porque nós somos falhos. Então, a gente tem que considerar isso daí também, né? Então, por mais que a gente se esforce, né, ou pense nisso, ou espere que o outro faça de determinada maneira, vamos ter esse olhar mais flexível, né? Porque o outro e nós também falhamos, né? Então, às vezes, a gente, respondendo a pergunta, né, da líder, né, da questão de uma pessoa que a gente entende que é madura e toma uma atitude que é imatura, né? Às vezes a pessoa não toma essa atitude consciente, ela acredita realmente que ela está seguindo aquele caminho, tomando aquela decisão, sendo assertiva, né? Sendo a melhor escolha naquele momento. Só que a consequência dessa escolha que vai mostrar se está certo ou não, né? Certo, entendi. Então, a maturidade tem a ver também com
se preparar para colher os frutos daquilo que se planta nas Sim. decisões. Uhum. Ter Então, essa também a consciência. maturidade pressupõe isso, né? Você Sim. pensar um Uhum. pouco nas consequências, não é isso? Exato. Exatamente, nas Aham, consequências das próprias atitudes. Aliás, sim, o ideal seria isso, né? Que nós agíssemos pensando na consequência e a partir daí a gente faça a nossa escolha correta, né? Nem sempre é tão certo. correta, mas a gente acredita que seja. E não agir É, pela impulsividade, né? Que é uma coisa certo. assim, natural, comum, não deveria ser, mas acontece, né? Acontece sim. Sim. Então, quer Então, dizer que a maturidade emocional, ela acaba sendo a mais marcante da nossa vida, porque a gente vai ver a maturidade física até ali a adolescência, né? Depois sim, disso, aí os sinais do tempo depende de como a gente leva também a qualidade de vida, né? É sim, a uhum, questão dos vícios, a questão da alimentação, do exercício físico ou não, do trabalho extenuante ou não. Então, a maturidade sim, emocional será a mais marcante, a mais determinante, será a maturidade emocional, né? Acho que, sim, como Provérbios diz, que a beleza é enganosa, né? E a formosura é vã. Mas a mulher que teme ao Senhor, aí essa sim, né? Essa exato. é uma mulher que realmente é virtuosa, né? Então, o Uhum. que, que tem a ver a mulher virtuosa com a mulher madura, com a maturidade emocional? O que tem a ver? Tem algum paralelo? Ah, eu não diria não digo que seria um paralelo, mas eu acredito que seja uma coisa que se completa, né? Que faz parte, que a mulher traz consigo isso daí, né? Vem como consequência a maturidade e a virtude, certo? Você vai agregando vivências, situações, experiências que vão te transformando te moldando a ser aquilo que lá na frente você talvez não visualize, mas você acaba tendo como resultado de sua vida, né? E são talvez essas virtudes que você está citando aí. Eu vejo esse trabalho, né? Até eu usei esse termo no começo, né? Que a gente começou a conversar, essa lapidação, como Deus traçando os caminhos e trabalhando para que você seja o que Ele quer que você seja, apesar das Amém. nossas falhas, dos erros, né? Sim, sim. Dos momentos de indecisão ou de escolha errada, isso tudo faz parte de um lapidar, né, para que você seja o que ele quer que você seja, mas traga essas falhas até como uma bagagem, uma experiência de vida, para saber lidar com essas situações, talvez na vida de uma outra pessoa, você ser Com usada, né, certeza. na vida de outra pessoa por conta Sim, de você já ter passado por essa experiência, né? perfeito. A gente pode Perfeito, muito lançar esse olhar bem. também, Sim, certo? sim. Eu entendo que seja bastante pertinente a gente perguntar, então, para as espectadoras, para os espectadores, quando foi que você se sentiu amadurecido, preparado para a vida, com uma bagagem de vida, disposto a viver com as outras pessoas, como diz a palavra de Deus, ser um aço afiando outro aço. Quando foi? A gente pergunta isso, essa é uma pergunta, então, que a gente Sim. gostaria que Uhum. fosse respondida pelos espectadores e pelas espectadoras, ok? Sim, para que se percebam, né? Respondida, eu acho que refletida, né? Que Sim, cause, então, essa pergunta uma reflexão. exato. A ideia é realmente essa, que você consiga se identificar nesse momento e perceber se você gostaria de ter tomado decisões diferentes das que tomou e por quê, né? Não no sentido de se penalizar, se condenar, se culpar porque escolheu errado e tudo mais, mas
esse reconhecimento, essa percepção, use isso para se perceber, perceber a necessidade de mudar. E no quê? Né? Mantendo um foco, um objetivo, aonde eu quero chegar, o que eu preciso fazer, como eu quero ser, talvez fazer até uma projeção, né? Daqui 5 anos, que tipo de mulher, que mulher eu quero ser, o que eu quero estar fazendo, o que eu preciso mudar hoje para que essa visão que eu estou tendo para daqui 5 anos se concretize. Será que isso que eu estou visualizando é o que Deus quer para mim? Será que essa imagem que eu estou criando, que eu estou projetando, é Ele que está colocando no meu coração ou é a minha vontade? Como a gente pode ter certeza disso? As escolhas, as consequências, o pensar antes de agir, tá tudo aí no ar para vocês Perfeito, pensarem, perfeito, perfeito. O que certo? pensar, como ter a mente renovada, como propõe, então, como orienta Romanos 12. A maturidade nos leva a buscar a renovação da nossa mente. Sim. E isso é maravilhoso. Então, a maturidade também nos traz muitos presentes para a segurança da nossa vida e para nós agradarmos a Deus. Que a Sim. finalidade da nossa vida é agradar a Deus, é o louvor a Deus. Então, a maturidade nos traz isso de presente, né? E o que Sim. a gente pode falar da vaidade? Então, a gente acabou falando aí de caráter um pouco, né? E a vaidade? O que é vaidade nessa altura, junto com maturidade? O que tem a ver uma coisa com outra, uma situação com a outra? Eu vejo que, retomando um pouco do que eu falei antes, a questão do equilíbrio. A vaidade vamos dizer assim, é pertinente à mulher, né? Nos tempos de hoje, essas coisas estão mudando um pouquinho, mas vamos, como o assunto aqui é mulher, vamos continuar falando Vamos dela, lá, né? É, com certeza, que mas, as pessoas são consumistas hoje, né? sim, Todos querem consumir beleza, uhum, cosmético, né? Essa coisa da exato. casca, né? De fora. E o mercado está aí, né, para oferecer isso a Ou, todos. Então, mas a questão toda é você saber equilibrar, que não é errado, não é ruim, não é prejudicial, contanto que você saiba dosar, né? É natural que a mulher queira estar bem vestida, tá com um corte de cabelo legal, tá com um perfume gostoso, tá com uma maquiagem legal, tá com as unhas feitas e tudo mais, tudo que envolve essa questão da vaidade, né? Mas o que eu coloco realmente como prejudicial é o excesso. Se a pessoa só viver em função disso, em função da aparência, esse bem-estar dela ser só visual, aí é prejudicial. A certo, essência dela não está condizendo com o que ela está apresentando, né, no seu perfeito, exterior. Então, é ter perfeito. esse olhar para si, se realmente ela está querendo mostrar uma coisa, está sendo outra, né, ela está sendo verdadeira com ela mesma, né, aquela imagem está condizendo com o que ela está sentindo, ou ela Sim, prefere manter, mostrar essa aparência, e na essência não é isso que ela está vivendo, né, sim, ter essa sensibilidade, né, para se perceber, e sim. não deixar isso Tal- tomar uma proporção extrema. Sim. Aqueles desvios, talvez, que a gente pode perceber que a maturidade possibilita. Ah, eu tenho então a idade para fazer uma tatuagem. Ah, eu tenho a idade para fazer uma plástica de nariz, para fazer, né, enxerto ali e aqui. Ou Uhum, então eu vou trabalhar a despeito de necessidades que eu teria que cumprir, investir nos meus estudos, enfim, mas tenho 18 anos, tenho 19 anos, já estou trabalhando, então agora eu posso comprar roupa de marca. Então, aí são os desvios também, ou talvez o mau uso dessa dita maturidade, não? sim, precisa ver o que implica isso, né? Se a pessoa abrir mão de comer para comprar uma roupa de marca,
talvez não seja tão saudável, né? Porque para ela é mais importante o estereótipo, né? O visual, a marca que está lá na blusa, no calçado, no que for, né? Mas a alimentação não é segundo plano, não é prioridade. Então, tudo vai dar consequência que essa atitude está Sim, causando, né? Está proporcionando a sim. você. Então, aí, nesse aspecto, sim, cabe você olhar, né, o quanto a pessoa está madura para fazer essa avaliação de uma maneira, assim, correta, né? Eu vejo Muitas vezes, aí talvez entre aquela questão da, digamos que uma palavra assim que é um pouco indelicada, que é futilidade. Muitas vezes uma mulher tem 40 anos, 50 anos e ela tem a futilidade, ela se preocupa com o consumo, com a beleza externa, que deve fazer tudo pela beleza externa, e às vezes os atos sociais, como foi perguntado para a gente ali, não? Os atos sociais, então, acabam não condizendo com a real situação de vida, com a maturidade esperada, né? Sim, é importante a gente perceber o que peso tem isso, que papel essa futilidade tem na vida dessa pessoa, porque um papel existe, tá? E não é à toa que ela é assim ou ela se comporta assim. Tem Ah, alguma coisa que a entendo. Não é move, que a motiva bondade ou a ser assim. maldade, né? Não é Não, bem não é essa questão. simplesmente, né, não é à toa, é que a gente fala, né? Tem alguma Uhum, coisa por trás uhum. que a move a ser assim. Tá? Esse foi um exemplo que você deu, mas tem muitos outros comportamentos que a gente vê e se questiona por que ela continua agindo assim, ou por que ela fez tal escolha. E a pessoa escolhe determinadas coisas que a gente, numa situação mais prudente, não escolheria. E aí se questiona por quê? O olhar mais, vamos dizer, clínico, mais psicológico aí tem alguma função, algum motivo tem, talvez nem ela saiba, nem a própria pessoa que tomou a decisão saiba exatamente o motivo, mas é um prazer momentâneo, é a satisfação de ser vista, ser notada, ser percebida, participar, ser aceita, tem várias coisas que a gente pode analisar aí para tentar chegar numa resposta. Agora, a questão toda será que ela quer saber essa resposta? Será que ela é importante para ela? Porque, às vezes, é uma camuflagem, é um visual, é um estereótipo que ela quer manter para se esconder, ou esconder algo que ela não quer mostrar, entende? Ah, é a segurança dela. Enquanto ela está mostrando determinada imagem, ela não está mostrando quem ela realmente é. Então, pode ser isso. A gente não pode fechar uma coisa. A aconteceu por causa de B e pronto, acabou. Não dá para ser tão rígida assim. Tem que ser muito Uhum. flexível. Tá? Tem que ter um olhar muito flexível. Sim, sim. Ok? Acho que Perfeito. respondi. Ah, com certeza, Elizabeth. Eu entendo Certo. que nós já estamos aqui nos últimos minutos Ah, ok. da nossa, da Uhum. nossa Nosso tempo conversa, aí. esse entre elas muito especial, uma iniciativa muito maravilhosa. E isso não acaba, é um contínuo. Todas as segundas-feiras, às 20 horas. Hoje realmente houve uma necessidade ali de protelar um pouquinho esse início, mas é das 20 às 21 horas. É esse momento de conversar um pouco antes de colocar a cabeça no travesseiro e refletir, ter um momento de oração, refletir, pensar no dia, pensar na perspectiva, o que vai fazer daqui para frente, que ferramenta eu vou usar, né? Daqui Exato. para frente, como é que vai ser aí, como que vou planejar meus dias. Então, esse entre elas também é essa iniciativa para nos ajudar a ter essa reflexão, essa vida mais fluida e, sem dúvida, na presença de Deus, né? Nós queremos que, a partir do entre elas, muitas pessoas queiram ir para a presença de Deus, queiram pensar em Deus, queiram orar a Deus.
queiram se identificar como pertencendo a Ele. Todos nós somos feituras dele. A palavra dele diz isso. Então, eu quero agradecer a Elizabeth. Você tem alguma consideração, Elizabeth, para a gente finalizar aqui? Eu queria colocar, só para finalizar, realmente, eu espero que eu tenha despertado em vocês que estão assistindo esse desejo de olhar para si e se perceber. As atitudes que tem tomado, as decisões, o porquê, o que tem te movido em essência, tá? Por que agir de determinada maneira ou por que não agir, né? E essa resposta talvez venha pela maneira como você pode se colocar diante de Deus, pedir para que Ele confirme na sua vida, no seu coração, a vontade dele, a resposta que você espera, a resposta que você gostaria de ter. Às vezes o silêncio é uma resposta, e você está sensível e aberta a receber essa resposta. É importante você saber esperar. O nosso tempo não é o tempo dele. Então, ter essa tranquilidade, essa paciência e esse olhar de que às vezes as respostas virão pela consequência das nossas escolhas. Nem sempre a gente vai fazer a escolha correta, mas a gente vai tentar, é lógico, a gente sempre tenta. Mas ter esse olhar de perceber que às vezes as consequências nos mostram e confirmam se a gente escolheu certo ou não. Sim. Essa é a minha colocação. Eu agradeço a Roseli, a toda a equipe, tá, pelo convite. Me coloco à disposição de vocês que estão nos assistindo. E o meu compromisso de responder se teve alguma pergunta que foi lançada aí, não deu tempo de ser colocada no ar aqui, mas depois eu posso entrar em contato e responder para vocês, tá ok? Muito obrigada, que Deus abençoe. Elizabeth, amém. Eu tenho uma questão com Sim. relação ao se perdoar. Faz parte da maturidade quando a gente, ao invés de ter remorso, ai, puxa, que arrependimento, por que fiz? Arrependimento não, aquele remorso. A gente se Uhum. perdoa, a gente lembra da situação, volta lá atrás, chora até, mesmo que emocionalmente, chora lá por dentro da gente e diz: não, passou, eu mudei, eu quero outras coisas, eu me perdoo e eu Uhum. quero pedir perdão também, se possível, né? A alguém, a reparar alguma situação e ir em frente, Uhum. esse poder de ir em frente, sabendo que Deus nos leva em segurança, né? Nós não precisamos Sim. ficar. A mulher madura não tem necessariamente que carregar um peso para mostrar que ela amadureceu. Ela pode ser livre, ela pode ser mais leve. Exato, você usou uma palavrinha aí chave, que é livre, né? O perdão liberta. O fato de você conseguir olhar para si, se perceber, se identificar pontos que não foram tão legais, escolhas não tão boas, posturas, decisões, falas, né? Atitudes. Reconhecer também que você não tem como mudar isso, não tem o poder de voltar no tempo e fazer diferente. O que você pode fazer hoje para que os seus dias sejam mais leves, você tenha mais liberdade de fazer escolhas corretas? É se perdoar. Considerando que se você realmente considerando que você se realmente se Se arrependeu. perdoa, sim. Sim, mas e Deus te perdoou, você colocou isso diante dele, mostrando esse Sim, arrependimento. sim. Ele, pelo amor e pelo poder dele, te perdoou. Se isso foi sincero no seu coração. Então, basta, ou só falta que você se perdoe. Oh. Te respondi? Amém, perfeita. Sim. Ok. Amém, eu agradeço, Elizabeth, seu pronto sim, quando lhe Uhum. falei sobre essa possibilidade de trazer para nós, para as mulheres virtuosas,
essa abordagem, essa reflexão, e sem dúvida isso vai ficar bastante tempo na nossa cabeça, Que bom, né? que bom. Como um cheirinho bom, Sim, como exato. algo muito bom na nossa cabeça. Eu quero ter isso Bom, aqui, como um adorno, vai? Como um adorno, essa reflexão vai ficar na nossa cabeça, enfeitando para a glória de Deus, para a gente tentar ir mais seguras, né? sim, Muito bem. Nós vamos ok. orar, então, e vamos agradecer a presença de todos os espectadores, espectadoras, e convidá-los para curtirem a página do Mulheres Virtuosas Oficial e visitarem também o grupo das Mulheres Virtuosas Oficial, que ali há vários segmentos de intercessão, de aconselhamento, devocional, tem as colunas, e você é bem-vindo, é bem-vinda, especialmente a mulher. Vamos orar? Eleve seu pensamento a Deus e busque colocar diante dele, neste momento, a, a situação em que você está na tua vida. Quem é você hoje? Porque está escrito na palavra que o teu nome está escrito na palma da mão dele. Então ele sabe bem quem é você. É a menina dos olhos dele. É alguém que é alguém que a quem Deus quer muito bem, quer transformar, quer fazer dele amiga, companheira. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por esse tempo, por essa reflexão. Muito obrigada, Senhor, pela família, pela vida da doutora Elizabeth. Muito obrigada, Senhor. Continue capacitando a tua serva para a honra e glória do teu nome, onde quer que ela vá. Senhor, continua nos capacitando, nos livrando de todo mau pensamento, de todo engano, que nós tenhamos cada vez mais a clareza pela tua palavra e mostrada, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Muito obrigada por esse ministério, Senhor, que ele continue prosperando em toda boa obra. Em nome de Jesus nós oramos agradecidas. Amém. Sim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.